Bom, boa noite a todos, todas e todes. Agradeço muito pela presença. Fico lisonjeada em saber que temos aqui pessoas de várias localidades do Brasil, Minas Gerais, Gramado, Rio de Janeiro, Paraíba, Sergipe e também São Luís do Maranhão. Fico muito feliz em saber do alcance da palavra que nós teremos hoje, dos grandes esclarecimentos. Todos estão aqui muito ansiosos, já colocaram isso no chat, inclusive. E eu gostaria também de agradecer oficialmente à professora doutora Soraya Mendes. Se tudo der certo, nossa futura ministra do STF, que é algo que realmente eu espero. Gostaria de agradecer pela presença, por ter aceito o nosso convite, e agradecer, sobretudo, ao Grupo Mulheres do Brasil, que também viabilizou todos esses contatos. Meu nome é Rebeca Lins, eu sou professora da Universidade de Pernambuco, sou líder do LIGED, Laboratório Interseccional de Gênero, Discurso e Direitos Humanos da Universidade de Pernambuco, e nós temos pesquisas sempre nessa área envolvendo corpo, violência, gênero, sobretudo, direitos humanos, decolonialidade, e por esse motivo nós fizemos uma parceria muito profícua com o Grupo Mulheres do Brasil e o Comitê de Violência de Gênero. Eu também integro o grupo, fico muito feliz sempre em dizer isso, e antes de passar para o nosso momento formal de apresentação da nossa querida palestrante, gostaria de passar a palavra para a Paula Torres para fazer um breve esclarecimento sobre o que é o grupo e, a partir daí, causar também um interesse em todos para que possam colaborar conosco. Paula, fique à vontade. Boa noite. Eu me sinto muito lisonjeada por estar participando desse momento. E eu sou uma das líderes do Comitê de Combate à Violência aqui do Grupo Mulheres do Brasil, no Núcleo Recife. Nós temos a missão de viabilizar uma rede de amparo, seja através de apoio ao poder público, seja através de apoio a instituições da sociedade civil, além de fomentar as discussões a respeito de violência de toda a natureza, seja contra mulheres cis, seja contra mulheres trans. E a respeito desse evento que a gente está participando agora, em parceria com a UPE, através de Rebeca Lins. Muito obrigada, professora Rebeca, por essa oportunidade. A gente está trazendo essa discussão a respeito de feminicídio e transfeminicídio, partindo de acontecimentos recentes aqui na cidade do Recife e em toda a área de Pernambuco. Quem é da Paula travou um pouquinho, é normal, aqui em Recife chove, é assim, é interessante, né? Mas assim que ela retornar, nós continuaremos. Então, realmente travou, Sarine, mas você voltou, Paula? Oi, tá me ouvindo agora? Isso, voltou. Fique à vontade. Então, obrigada. Aqui em Recife e em toda a área de Pernambuco, no final de junho e durante o mês de julho, aconteceram uma série de feminicídios e transfeminicídios que foram notícia em todos os jornais locais. Então, isso intensificou as discussões a respeito do tema e nada mais natural que um grupo que se propõe a discutir e formatar redes de amparo a essas mulheres trazer essa discussão internamente e também participar de discussões a fim de conscientizar tanto de quem é da área acadêmica quanto de pessoas externas a respeito da necessidade da gente combater esse tipo de violência. Então, eu queria agradecer. Quem quiser participar do Grupo Mulheres do Brasil, pode entrar no site www.mulheresdobrasil.org.br. Lá você pode ter um link de cadastro e você escolhe. Aqui em Recife são 12 comitês, mas em todo o Brasil tem os comitês locais, então você pode escolher qual tema você gostaria de trabalhar. Tem saúde, educação, combate à violência, políticas públicas. Então, cada mulher que se sente compelida a participar ativamente em movimentações da sociedade civil em favor de outras mulheres, pode entrar, pode participar e vai ser muito bem-vinda. Paula, muito obrigada pelas suas palavras. E, de fato, depois Paula coloca aqui o link no chat do site do grupo,
De fato, o que motivou esse evento foi justamente os diversos casos de feminicídio e transfeminicídio que nós tivemos aqui no estado de Pernambuco. Embora existam algumas políticas públicas, o nosso combate à violência de gênero de mulheres cis e trans é muito ineficiente ainda. Nós somos aqui de uma cidade que ainda é muito preconceituosa e nós, infelizmente, temos que lidar com isso todos os dias. Nenhuma mulher, cis ou trans, deveria passar por nenhum tipo de violência. É algo que nós estudamos não apenas no grupo de pesquisa, mas também no Grupo Mulheres do Brasil, e, infelizmente, os números não diminuem. Algo que realmente eu acredito particularmente que através do debate acadêmico, através de eventos como esse, de pesquisas científicas, de lutas por políticas públicas, de inclusão, de melhoria, empoderamento feminino e combate à violência de modo geral, é o que pode realmente nos ajudar a modificar esse cenário. Então, essa foi a motivação do nosso evento e, infelizmente, será também a motivação de diversos outros eventos e ações dessa natureza. Para passar agora a palavra para a doutora Soraya, gostaria de fazer uma breve apresentação, até porque não apenas todos aqui, todas, conhecem o vastíssimo currículo dela, mas também é porque se nós fôssemos ler a mini bio, já seria uma apresentação à parte, né? Uma palestra à parte. A nossa, conferência de abertura será com justamente a doutora Soraya Mendes, pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora associada do PPG, mestrado e doutorado em Direito, do Centro Unificado de Brasília, Uniceubi, e da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Além disso, consultora da Comissão Nacional de Direitos Humanos e da Comissão Especial de Proteção dos Direitos dos Povos Indígenas, ambas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ex-coordenadora nacional do Comitê para a América Latina e o Caribe de Defesa de Direitos Humanos, nas gestões de 2016 a 2018 e de 2018 a 2020. Autora de obras doutrinárias de referência, tais como Criminologia Feminista, Novos Paradigmas, Processo Penal Feminista e Pacote Anticrime, Comentários Críticos da Lei 13.964 de 2019. Advogada criminalista e especialista em direito das mulheres. E, como eu disse, leitura obrigatória das nossas pesquisas e de todos. Acredito que a doutora Soraya, ela recheia com todas a sua expertise, várias teses, dissertações, iniciações científicas, monografias, não apenas do Brasil, mas também fora dele. Doutora Soraya, muito obrigada novamente pela sua presença. Gostaria de passar a palavra e estou aqui extremamente feliz com a sua presença. Eu acho que já disse isso mais de uma vez, mas é porque, como minha orientanda disse, o livro se tornou uma pessoa, que é algo que nos deixa bastante feliz. Muito obrigada pela sua presença e a palavra é toda sua. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. Para mim é uma imensa alegria estar aqui, professora Rebeca, com essa plateia muito qualificada, pelo que eu pude acompanhar aqui pelo chat, e de uma forma também bastante massiva, presente, né? Então, para mim é uma oportunidade extremamente importante de, menos do que fazer uma palestra, iniciar um diálogo, já que o tema sugerido pela Liga, pelo grupo de estudos, pelo Grupo Mulheres do Brasil, a quem também agradeço, na pessoa da doutora Paula Torres aqui, esse convite, me faz compartilhar angústias, mais do que quaisquer respostas efetivas a respeito dessa problemática que está aqui em jogo. Eu queria começar, primeiro, fazendo, acho que uma referência que é necessária por lealdade política e por lealdade acadêmica, a começar pela lealdade política. Eu não sou um sujeito de discurso a respeito do transfeminicídio. Eu sou uma mulher cis, uma mulher heterossexual,
uma mulher que, portanto, não tem lugar de fala com relação a todas as violências bárbaras, brutais, a que as mulheres trans, muito especialmente, mas que as pessoas trans, de uma forma geral, são vítimas. De maneira que falo isso, como disse, por uma lealdade política, por uma lealdade acadêmica e por uma reverência que precisamos fazer aos estudos que vêm sendo promovidos no âmbito da academia e também, muito especialmente, pelas pesquisas que têm sido promovidas pelas organizações que congregam as pessoas trans, muito especialmente faço referência à ANTRA. Então, gostaria de começar por aí, porque talvez seja esse também um momento de nós refletirmos a respeito das reflexões que vamos fazer, sem nenhuma redundância, enquanto pessoas que são alheias ao discurso. Embora, agora sim, coloco aqui um espaço que posso reivindicar para tratar deste tema, dizendo que não é necessário que se seja uma mulher para ser contra o machismo, não é necessário que se seja uma pessoa negra para ser contra o racismo, e de igual sorte, não é necessário que se seja uma pessoa trans para que se seja contra a violência transfóbica e, de uma forma geral, a violência LGBTIQIA+ fóbica. Portanto, feitas essas considerações iniciais, eu quero dizer que vou me basear aqui muito daquilo que pude aprender com as leituras que fiz, de pesquisadoras que estão dentro do seu lugar propriamente de fala. Não há como, na minha perspectiva, agora, como uma jurista e uma jurista feminista, deixar de fazer a primeira consideração a respeito de feminicídio e uma conceituação de transfeminicídio sem tratar do lugar do direito penal nas discussões que se dão no âmbito da esfera pública de uma forma geral, mas especialmente na esfera do parlamento e na esfera dos discursos de aplicação que se dão no Poder Judiciário. Esta é uma temática da qual nós não podemos, e na realidade nós não conseguimos nos afastar, porque nós temos ainda uma dificuldade de fazer compreender na esfera pública jurídica a necessidade de discutirmos criticamente a utilização do direito penal como um instrumento protetivo. Esse é, talvez, para nós, o calcanhar de Aquiles, ou o debate que se coloca de forma muito forte todas as vezes que precisamos tratar a respeito de situações que são levadas, como o caso da LGBTI-fobia ao Supremo Tribunal Federal, o que resultou na criminalização da homotransfobia, ou LGBTI-fobia, ou a chamada criminalização da homofobia, mas também quando os debates se dão no âmbito do parlamento em reivindicação à utilização do direito penal. Portanto, para que a gente possa começar esse diálogo tentando nos colocar na mesma página, o que me parece importante esclarecer, desde o meu ponto de vista, é de que o direito penal não é solução para os conflitos que surgem, muito especialmente marcados pela misoginia, pelo ódio transfóbico. Mas, por um outro lado, ele não é um instrumento que possa ser dispensado. E ele tem, sim, um caráter que é um caráter protetivo e que, claro, muitas vezes se reveste na sua essência de um caráter simbólico. Por que eu digo isso? Porque nós temos reiteradamente ouvido discursos que dizem
A Lei Maria da Penha não fez reduzir os índices de violência em relação às mulheres. A inclusão da qualificadora de feminicídio no crime de homicídio, no artigo 121 do Código Penal, não fez diminuir os índices de feminicídio, os índices de mortes de mulheres naquelas situações. Portanto, estas leis têm nada mais, nada menos do que um caráter simbólico e um caráter punitivista. Começo dizendo, portanto, tomando esse ponto como um ponto de referência, que ainda que seja um caráter simbólico, o da inclusão do feminicídio, ou a existência mesmo de uma lei como a Lei Maria da Penha, e eu digo já aqui com um grano Salles em relação à Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha não é uma lei de natureza penal, ela é um complexo de políticas públicas que visam tanto proteger as mulheres quanto, no futuro, erradicar a violência de gênero no âmbito doméstico e familiar, mas muito especialmente com relação à inclusão da qualificadora de feminicídio, dizer que, ainda que ela fosse tão somente simbólica, e ela não é, porque ela provocou também modificações no âmbito dos protocolos necessários para a investigação de crimes desta natureza, ela teria o caráter simbólico de colocar no debate público a existência de uma violência até então não nominada, até então colocada dentro de uma grande estrutura de mortes, e infelizmente o nosso país é um país onde as mortes, de uma forma geral, elas acontecem e nos colocam nos níveis mais elevados de violência, no ranking dos países onde a violência se expressa com uma maior clareza. E, por um outro lado, no âmbito agora, muito especialmente para quem é do direito, duas outras características simbólicas fundamentais. A primeira delas é no discurso, no debate do tribunal do júri, para onde estes casos são levados, passou-se a fazer a discussão a respeito das violências a que esta mulher morta ou ainda sobrevivente dessa violência foi vítima até que o agressor chegasse ao feminicídio. O feminicídio é o ápice de um conjunto de violências, nem sempre de violências físicas, mas de violências psicológicas, de violências morais, de violência patrimonial, ou seja, traz-se para um contexto da morte uma coleção de violências às quais as mulheres são submetidas, muito especialmente nesse contexto doméstico e familiar. Portanto, esta tem sim uma marca fundamental simbólica, mas uma marca fundamental simbólica que muda a percepção das pessoas que compõem o conselho de sentença como jurados, como juízes e juízas leigos daquela causa. Então, me parece fundamental. Isso mexe com a estrutura de funcionamento do próprio sistema de justiça criminal, porque obriga uma preparação diferenciada de parte do Ministério Público, que oferece a acusação nesses termos, e obriga também uma preparação diferenciada, inclusive de quem é advogado e advogada de defesa. Isso sem falar que, neste caso específico, tem-se também a possibilidade do assistente da vítima, tal como previsto no artigo 27 da própria Lei Maria da Penha. Agora, por um outro lado, e muito especialmente já que estamos aqui no ambiente acadêmico, também é muito importante dizer que faz diferença, sim, a inclusão de uma norma nesse sentido, que nos obriga a discutir em sala de aula a violência de gênero. Porque até o momento em que houve a inclusão do feminicídio enquanto qualificadora, não se falava a respeito de mortes de mulheres e mortes de homens, tão somente em mortes, tão somente em homicídio. E falar da existência de uma qualificadora obriga que nós tenhamos ali também uma preparação para tratarmos a respeito da violência de gênero
ainda que essa violência de gênero esteja cingida, como eu vou acabar apresentando aqui também, com um certo tom de crítica, a tão somente a violência doméstica e familiar. É na sala de aula que nós moldamos mentes abertas ou fechadas, e quero eu sempre ter a possibilidade de ser um veículo para que mentes sejam abertas para a compreensão destas situações, destes fenômenos criminais no âmbito do sistema de justiça. E de maneira que nós estamos aqui na universidade criando um novo lugar no sistema de justiça com promotoras, promotores, juízes, juízas, advogados, advogadas, que compreendam a dimensão de gênero, que compreendam o que significa a morte de uma mulher por ser uma mulher. Então, nesse sentido todo, ainda que tenha um caráter, aspas, meramente simbólico, ainda assim, este caráter simbólico já seria o suficiente para justificar a inclusão desta qualificadora e das demais disposições que vieram na esteira da Lei Maria da Penha. Agora, por um outro lado, é fato que um discurso que se coloca contrário à utilização do direito penal como um instrumento de disputa discursiva e como um instrumento também de proteção a grupos vulnerados, vem muitas vezes, ou no mais das vezes, carregado de uma certa, vou me permitir aqui dizer, de uma certa arrogância acadêmica, a considerar que os grupos, os movimentos sociais, muito especialmente, os movimentos negros, o movimento LGBTIQIA+, o movimento de mulheres, mais especialmente o movimento feminista, são ingênuos em relação aos malefícios do direito penal. Todos e todas e todes nós sabemos que o direito penal é um instrumento de controle, é um instrumento mais forte do qual lança a mão um Estado que é um Estado, sim, seletivo e que se estrutura a partir da desigualdade de classe, de gênero, de raça, fundamentalmente, a levar em consideração ainda todas as demais interseccionalidades que se referem à capacidade, que se referem à sexualidade, que se referem à matriz religiosa professada, que se referem também inclusive, melhor dizendo, o local de trabalho onde determinadas pessoas se encontram, muito especialmente, nesse caso, as profissionais do sexo. Então, nós sabemos disso. E sabemos que o sistema ele é seletivo, que ele é um sistema que funciona a partir de mecanismos de criminalização primária e secundária, mas de criminalizações primária e secundária que devem tomar em conta todas estas interseccionalidades. Portanto, quando o movimento social, e agora eu falo do meu lugar como uma jurista feminista, como um movimento feminista, faz uma discussão a respeito de lançar mão do direito penal para pleitear a inclusão de uma qualificadora como esta, não o faz ingenuamente. Faz sabendo quais são os limites, mas faz também sabendo da necessidade desta discussão no âmbito do parlamento e que ela chegue também ao sistema de justiça criminal. Da mesma forma, nós precisamos entender aqui, e agora saio do meu lugar de fala, como dizia, e entro aqui na discussão do transfeminicídio, precisamos entender as reivindicações legítimas oriundas do movimento LGBTIQIA+. O movimento LGBTIQIA+, foi ao Supremo Tribunal Federal reivindicar a criminalização da LGBTI-fobia a partir das notas que mostram que o nosso país é um país onde mais se mata pessoas pela identidade de gênero e pela sexualidade. Isso não pode ser desconsiderado. E isso não é menos científico também. Pelo contrário, isso significa saber manejar com todos os argumentos, que são argumentos extrajurídicos, que dão conta de violações graves aos direitos humanos,
e que merecem respostas no âmbito do parlamento e no âmbito do Poder Judiciário. No caso da criminalização da LGBTI-fobia, não houve resposta nunca de parte do parlamento. E, por isso, a comunidade titular do seu discurso, da sua narrativa, das suas dores pela violência que sofre, buscou no Supremo Tribunal Federal o papel, a resposta correspondente ao papel que o Supremo Tribunal Federal precisa desempenhar. Eu não tenho tempo aqui para desenvolver mais esta temática, mas digo de antemão, sou totalmente refratária àquelas teses que dizem que o STF legislou ou que o STF atuou por analogia. O que o STF fez foi reconhecer uma violação séria, grave, de direitos humanos fundamentais e encontrar uma alternativa que deveria obrigatoriamente surgir, dada a inércia do parlamento brasileiro. Isso é função da Corte. É para isso que a Corte serve. Portanto, isso não desestrutura de uma forma grotesca, como alguns e algumas dizem, ou a própria construção do direito penal. Pelo contrário, incorpora novos elementos de uma nova epistemologia que faz com que nós precisemos refletir que casos complexos não podem ser tratados de forma simplista, única e exclusivamente a partir de uma resposta que deve vir de um parlamento, esse sim, marcado pela LGBTI-fobia, marcado pelo rechaço às demandas de movimentos que se colocam com legitimidade nas suas próprias esferas públicas. Nenhum direito pode ser escrito ou ser retirado do ordenamento, nenhum direito pode ser efetivamente concretizado se não tiver a participação dos sujeitos que são dos quais eles são titulares. E isso não é uma expressão de nenhuma feminista, não é uma expressão de nenhuma pessoa que declaradamente se coloque como membra da comunidade LGBTIQIA+, isso é Habermas. Então, nós precisamos ter muito claro que o direito penal, o lugar do direito penal, é um lugar que emerge da discussão das esferas públicas, onde este debate se faz com os sujeitos titulares destes direitos que serão atingidos pelo próprio direito penal. Faço essa consideração e parto agora para duas perspectivas que me parecem agora importantes. A primeira delas é que o transfeminicídio, e eu vou usar aqui uma expressão, vou abrir aspas, uma expressão da professora Berenice Bento, ela é a expressão, na realidade, vou abrir aspas, as mortes das mulheres trans é uma expressão hiperbólica do lugar do feminino em nossa sociedade. Tenho absoluta concordância com a expressão da professora Berenice Bento, até porque, a partir dela, ela mostra o quanto o feminino representa aquilo que é desvalorizado socialmente, mas ela mostra também o quanto este feminino, e agora estou falando especificamente não só de pessoas trans, estou falando de mulheres trans, o quanto este feminino, deste corpo trans, ainda tem, mais do que a marca específica da misoginia, que já é o ódio, mas a marca da abjeção, a marca do afastamento, da desumanização. E esse ponto, ele é fundamental para que a professora Berenice Bento trace 6 recorrências que ela aponta para a caracterização do feminicídio, do transfeminicídio. Eu não vou fazer referência a todas elas, vou fazer referência a uma delas, que me parece ser a que me orienta para pensar o transfeminicídio e a sua necessidade de verdadeira inclusão no nosso ordenamento jurídico. A professora Berenice Bento diz que
uma das características do transfeminicídio é a ausência de processos criminais. Considerando que se trata aqui verdadeiramente de uma absoluta impunidade. Nesse sentido, ela diz que é uma impunidade que se dá com a conivência do Estado brasileiro. E com isso, eu quero refletir sobre algo que comecei já a escrever no último livro, no Processo Penal Feminista, e que agora já estou desenvolvendo um outro livro, anuncio, um outro livro específico de direito penal, que é a noção de feminicídio de Estado. Nós temos, no Brasil, a inclusão do feminicídio, tivemos a inclusão do feminicídio através da compreensão de duas situações específicas. Uma, decorrente de violência doméstica e familiar, e a outra do menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A segunda, extremamente abrangente, de difícil qualificação. A primeira, completamente vinculada à situação da violência doméstica e familiar. E com isso, eu chego aqui a um ponto de crítica. Não que, e começo por aí, a violência doméstica e familiar não seja grave e gravíssima. Não que ela não deva ser denunciada cotidianamente. Mas nós precisamos entender que a violência doméstica e familiar responsável pela violência letal em relação a mulheres, ela é só 35% dos casos de morte de mulheres no nosso país. 65% das mortes de mulheres no nosso país, e vejam que estes dados são dados que muito pouco levam em consideração as mulheres trans, são por outras mortes que não as decorrentes de violência de gênero. Isso é um alerta para que nós tenhamos muito claro que a inclusão do feminicídio no artigo 121 não dá conta da mortandade de mulheres que existe neste país. Ela é muito pouco em relação ao quanto se mata de mulheres e menos ainda, talvez irrisória, em relação às mulheres trans. Portanto, quando nós tomamos a noção do próprio feminicídio, tal como havia sido pensado pela própria Diane Russell a partir da década de 70, e muito especialmente a partir de 1976, o feminicídio é, sim, um extermínio, a eliminação da vida de mulheres que conta com a ação ou omissão decisiva de parte do Estado. Essa me parece ser a fonte a partir da qual nós conseguimos tomar os elementos necessários para entender que o feminicídio precisa ter uma noção alargada. Ele já teve uma noção restringida no próprio Congresso Nacional, na medida em que foi substituída a expressão morte em razão do gênero por morte em razão do sexo. Morte em razão do sexo biologizou o feminicídio. E, portanto, fez com que nós tivéssemos ali já a exclusão de uma grande parte de mortes, que agora faço aqui a referência, como a ANTRA, Associação Nacional de Transsexuais, muito bem demonstra, é muito marcante no caso das mulheres trans, em função do lugar onde se encontram como profissionais do sexo, em razão da vulneração pela qual passam, em função, em decorrência do não acesso a políticas públicas e muito especialmente as políticas públicas de saúde. O momento da pandemia veio a agravar ainda mais dessa situação. De maneira que, na minha perspectiva, levando em consideração que o feminicídio ele é muito mais do que as mortes causadas de forma direta por parceiros íntimos, ou ainda que seja por parceiros, ou ainda que seja por pessoas que não sejam parceiros íntimos, ela ainda é uma noção muito restrita para dar conta de toda a mortandade, de todas as mortes de mulheres, assassinatos, muito especialmente de travestis e de transexuais, que estão dentro de condições onde a morte é uma realidade, onde a morte é o que ronda o dia a dia, o que circunda o dia a dia. Então,
Eu tenho para mim, e por isso eu quero refletir com vocês, e é muito bom a gente estar sempre no espaço acadêmico, porque o espaço acadêmico ele nos possibilita menos, como eu disse bem no começo, menos do que uma palestra, muito mais o compartilhamento de reflexões e a possibilidade de crescimento com as questões que vão sendo colocadas. Me parece que a resposta que nós precisamos apresentar são respostas de ampliação a respeito da própria configuração jurídica do feminicídio, e não só para compreender, como eu já fiz também uma recomendação, pude fazer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, de que o feminicídio seja compreendido por razões de orientação sexual, por razões de intolerância religiosa, por razões políticas, por razões de identidade de gênero, mas também para trazer para dentro do direito, trazendo para dentro do direito estas recomendações, compreender a dimensão da responsabilidade estatal em cada morte de mulher, cis ou trans, nesse país. Eu tenho ainda algumas resistências em fazer um paralelo direto, embora já tenha escrito que o feminicídio de Estado, ele, para mim, ele decorre de uma compreensão do que foi chamado, muito especialmente por Marianne Warren, de gendercide, mas ainda tenho algumas resistências em assimilar e colocar num paralelo as mortes de mulheres como um todo como um genocídio. Mas, num paralelo, tal como faz, e a professora, nossa querida professora, mestra, orientadora de todas nós, Rita Laura Segato, também acaba construindo essa referência. Mas me parece que marcar a presença definitiva do Estado ou a ausência definitiva do Estado seja fundamental. Então, a conceituação que virá, e eu espero que ela venha, com esta ampliação necessária para compreendermos legislativamente o transfeminicídio, e se assim não for, que reivindiquemos também no âmbito da nossa própria Corte Superior, que ela venha com a marca da responsabilidade do Estado, de maneira que nós teremos até ali todas essas gamas, todas estas expressões de mortes de mulheres como, de algum modo, uma responsabilização estatal. Acho que a gente avança nesse sentido, para além do direito penal, na responsabilização que precisa haver. A professora Berenice Bento aqui coloca, a ANTRA coloca os níveis de impunidade como significativos para a permanência deste tipo de violência, mas, por um outro lado, também para uma responsabilização estatal que tem que vir em políticas públicas efetivas de quem esteja, no momento, no comando do Estado brasileiro. Então, professora Rebeca, eu diria que seriam basicamente essas primeiras considerações. Estou à disposição para que nós possamos fazer daqui um momento de diálogo também com quem aqui se encontra, com essa quantidade de pessoas que aqui se encontram, e dizer a vocês que me sinto muito feliz, muito gratificada por receber esse convite, muito especialmente por todas as considerações que fiz no início, porque sou alguém que está num outro lugar do discurso, e de maneira que me sinto muito responsável aqui por cada palavra proferida, para que não tenha em nenhum momento avançado no lugar do legítimo, da legítima sujeito do discurso. Eu tenho a mais completa admiração e respeito e reverência aos discursos de todos os grupos que são os grupos vulnerados pelo Estado brasileiro ao longo de tantas e tantas, não só décadas, mas muito especialmente para alguns,
e assim estão os povos indígenas e o povo negro neste país, as mulheres também neste país, desde o momento que os que vieram da além-mar aportaram aqui nas praias brasileiras. Então, muito obrigada, professora Rebeca, muito obrigada por essa oportunidade. Nossa, professora, nós que agradecemos, foi realmente muito impactante. Eu acredito o seguinte, sim, perguntas podem ser inseridas no chat, eu acredito que é um momento de diálogo também, concordo com a professora, e no momento de sua fala, de certa forma, eu revivi algumas coisas que nós estávamos aqui no momento da organização do evento. Eu, sim, acredito que toda discussão ela pode ser um evento pedagógico, acredito que a universidade ela tem que ser inclusiva, ela tem que pertencer a todos, é uma discussão que deve ser inserida na universidade, deve ser inserida nos currículos de um modo geral, nós devemos ter essa consciência, e não apenas isso, nós devemos pensar também em condições efetivas de acesso, porque pessoas trans, pessoas negras, pessoas indígenas, não têm o acesso pleno às universidades, não possuem acesso à escola de um modo geral. Então, nós temos que pensar dessa forma, sobretudo porque, fazendo uma análise simples da própria universidade que eu trabalho, que eu sou professora, eu não tenho nenhum aluno trans, nenhuma aluna trans, não tenho nenhum colega de trabalho, não existem docentes de maneira bastante efetiva, e eu vou mais além. Temos pouquíssimos professores e professoras negros, negras, temos pouquíssimos índios, nós temos, quer dizer, nenhum daqueles indivíduos que estão nessa margem social, que sim são condições estruturais, são de fato aceitos na universidade. No âmbito acadêmico, nós temos aqui uma situação muito elitista ainda. Nós temos um ambiente extremamente branco. E aí, quando eu disse o seguinte, nós estamos reviver alguns momentos da organização do evento, é porque colegas de trabalho, doutores da universidade, por que você está fazendo isso? Se nós não temos esse público, nós não atendemos a esse público. E eu fiquei, olha aqui, Bia está dizendo que é a única mulher transformada no curso de graduação em letras, e única mestre agora doutora em literatura comparada. Parabéns, Bia. E não apenas isso, eu fiquei emocionada, quero te conhecer, por que eu digo isso? Porque foi muito difícil montar, organizar esse seminário, colocando mulheres trans para falar. Esse tipo de pergunta foi uma pergunta que eu ouvi mais de uma vez. Se não atendemos a esse público, por que vamos fazer esse seminário? E a pergunta que eu refiz foi... a pergunta é exatamente essa: por que não temos esse público na universidade? É verdade? Então, sim, devemos tratar isso como uma questão acadêmica que deve ser discutida nos currículos. Nós devemos ter essa consciência de discutir isso não apenas no direito penal, mas, sobretudo, dentro do âmbito acadêmico. E, além disso, eu volto a dizer... a professora Soraya, a doutora Soraya, usou uma expressão que eu gostei muito, que foi o titular dessas dores. Longe de mim também, assim como ela se colocou, tentar ocupar esse lugar de fala, muito pelo contrário. Tanto que uma preocupação muito grande que existiu foi colocar essas pessoas na mesa para falar também. Mas o ponto é que toda a sociedade tem que discutir isso. Toda a sociedade tem que colocar a questão do transfeminicídio, do feminicídio em pauta. O que a professora Soraya chama de responsabilidade estatal, nós também, no grupo de pesquisa, chamamos de violência institucional. A partir do momento que o Estado simplesmente não olha, não registra, ele se omite. E essa omissão, ela é, sim, criminosa. Tem um ponto que eu sempre comento com as minhas alunas, o seguinte, que a ausência de dados é um dado, e nós devemos pensar dessa forma. Por que não tem esse dado se nós sabemos que, por exemplo, nós temos transfeminicídios ocorrendo na cidade do Recife, na cidade do Rio de Janeiro, todas as cidades, e são mortes extremamente violentas. O que chama a atenção, além da crueldade do assassinato, é que a natureza violenta, extremamente violenta, é um crime de ódio. Temos que levar isso em consideração. Então,
É na sala de aula, sim, que discutimos isso, e é na sala de aula, sim, que nós devemos debater, trazer para os currículos e fazer a reflexão. É interessante que muita gente diz assim, colocar de goela abaixo. Não, não é colocar de goela abaixo, é levar o indivíduo a refletir sobre os próprios problemas e questões estruturais da sociedade que ele está inserido. E, além disso, nós temos sempre que pensar nessa questão interseccional. Eu acredito profundamente na teoria da interseccionalidade, porque, embora, teoricamente, nós sejamos todos iguais, nós sabemos que não somos. Teve um tempo da minha carreira que eu trabalhei muito com aquele livro A Revolução dos Bichos. E, no final, tem um trecho que geralmente eu repito, que é: todos os animais são iguais, alguns mais iguais do que os outros. Então, não são números, são pessoas que estão sendo assassinadas, violadas, estão sendo esquecidas propositalmente pelo Estado. Então, esses animais, entre aspas, mais iguais do que os outros, eles estão a essa margem e eles são os titulares dessas dores. E aí, o que acontece? Nós devemos, para ter realmente uma democracia participativa, nós devemos ter, sobretudo, a consciência de que essas pessoas devem fazer parte do processo legislativo, devem fazer parte do processo judiciário. E eles devem estar inseridos nesses locais porque são eles, são essas pessoas que são capazes, efetivamente, de dizer onde dói. Aqui, do meu lugar privilegiado, é muito difícil dizer como é a dor do outro. Eu não posso me colocar nesse lugar. Agora, eu posso lutar pela voz para que essas pessoas tenham direito à voz, tenham direito à participação, e eu acredito que é isso que nós estamos aqui tentando fazer. Trazer essas pessoas à visibilidade é, sobretudo, um ato de cidadania. Devemos pensar também nessa questão. Milena levantou a mão. Milena, fique à vontade. Boa noite, gente. Seu áudio está baixo, Milena. Ai, meu Deus. Tá melhor agora? Sim. Certo. Boa noite, gente. Boa noite, professora Soraya. Em primeiro lugar, dizer que estou muito feliz de poder ter esse contato com você, porque, como a Rebeca falou no nosso grupo de pesquisa, é quase um mantra mesmo a leitura do livro. Dizer que o meu trabalho... Eu conversei muito com a Rebeca, eu acredito que eu tenho influenciado muito a Rebeca no tema desses debates, porque eu estou desenvolvendo um PIBIC, né, que fala sobre essa questão trans, e a gente sempre teve uma dificuldade muito grande, eu até falei isso muito para a Rebeca, de encontrar autores, academicistas transexuais que falassem sobre essa realidade, porque realmente não existe. E é uma coisa que eu falava muito com a Rebeca. E aí, baseado também na fala que você teve no meu trabalho, que eu basicamente faço uma análise de habeas corpus destinados a mulheres transexuais presas em estabelecimentos que vão de contra a sua identidade de gênero. Então, a gente está falando basicamente de mulheres transexuais que tiveram seus habeas corpus negados e continuam presas em presídios masculinos, né? E aí eu faço essa análise desse habeas corpus, desse discurso jurídico. E aí, baseado nisso, eu fiz algumas anotações e tenho algumas perguntas e algumas indagações a serem feitas, né? Porque a gente está falando de corpos abjetos, a gente sabe disso. A gente sabe que o corpo transexual na nossa sociedade é visto como um corpo marginalizado, né? E aí eu me pergunto se esses corpos, baseado nos meus estudos, que essas mulheres transexuais dos habeas corpus que eu estudo foram presas praticando a prostituição. Isso aí é fato, elas foram presas nesse cenário de prostituição. E aí eu pergunto, né, se esses corpos eles são presos por praticarem, por estarem num único lugar que socialmente é destinado a eles, assim, numa visão geral, a gente sabe disso, que quando a gente pensa em corpos transexuais e travestis, muitas vezes esses corpos estão ligados a essa realidade de violência, né? Que é o único lugar que muitas vezes pode ser destinados a ele na sociedade. Então, não seria o Estado conivente, né, incentivador dessa marginalização e dessa punibilização em massa. E, para além disso, não seria esse Estado duplamente violador quando, além dele não garantir direitos que, na teoria, deveriam ser resguardados, né, para esses corpos, e eles acabam também deixando esses corpos na sarjeta dentro de estabelecimentos que claramente não se mostram preparados para receber
para recebê-los, né? E eu falo isso, eu estou falando da questão em especial de mulheres transexuais presas em presídios que vão de contra a sua identificação, sua identidade de gênero, né? Então, é basicamente isso, meu trabalho fala sobre isso, e eu queria deixar esse questionamento, né? Até que ponto o Estado ele seria responsável por isso, para além de não garantir direitos básicos, de incentivar e de deixar esses lugares como os únicos lugares pertencentes a esses corpos na nossa sociedade. E é isso, obrigada. Algum comentário, doutora Soraya? Eu também, eu quero fazer já o comentário a respeito da consideração da Milena, mas eu também já vi que tem algumas outras pessoas ali na fila. Prefere que eu faça 3 e 3? Eu acho que poderia ser, professora. Perfeito, claro. Isaac, fique à vontade. Muito obrigado pela palavra, professora Rebeca e professora Soraya, e a todo o grupo do Laboratório Interseccional de Gênero, Discursos de Direitos Humanos. A minha dúvida é algo que tem me causado muito questionamento nesses últimos tempos, principalmente em relação à época que nós estamos vivendo, que está havendo um obscurecimento do que é gênero, né? Hoje em dia, o que era originalmente masculino com feminino está se confundindo e cada vez mais nós vemos homens performando feminilidade. E o que é a feminilidade, né? É o comportamento que foi imposto às mulheres, né? O lugar que elas foram relegadas à sociedade. E eu, enquanto uma pessoa LGBTQIA+, né, como membro dessa sigla, eu vejo muitas vezes que tudo aquilo que performa feminilidade é rechaçado. O homem gay afeminado, por exemplo, que apresenta características tipicamente femininas, ele também é alvo de ódio. Então, eu me pergunto muitas vezes se realmente existe um ódio direcionado à mulher ou um ódio direcionado à feminilidade, né? Que é aquele conceito de vulnerabilidade, aquela questão de que a mulher era tida como inferior ao longo da história. E eu não sei nem por onde começar a traçar essa linha de pensamento, a traçar as raízes dessa origem do ódio ao feminino. E se alguma de vocês puderem me dar um sul ou um norte, como alguns preferem dizer hoje em dia, né, sulear, eu agradeço muito. Claro, Isaac. Nêmesis? Professora? Ai, desculpa. Eu queria só, se fosse possível, rapidinho, fazer um comentário em cima dessa fala de Isaac. Eu juro que vai ser bem rápido. Porque nas minhas pesquisas, né, baseado nos poucos dados que a gente tem sobre corpos transexuais presos, a gente vê muito isso que Isaac falou, no sentido de que não são só corpos de mulheres transexuais que são violados. São corpos de homens transexuais também, que por ainda terem a genitália biológica feminina, acabam tendo esse tipo de violação, né? Então a gente fica pensando realmente até que ponto essa violência é contra o corpo feminino ou contra qualquer expressão, contra qualquer característica que expresse a feminilidade, né? Era só isso. Obrigada, Milena. Nêmesis? Oi, gente, boa noite. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Tá, eu queria agradecer primeiramente, né, pela oportunidade da fala. Agradecer também pelo espaço, né? Eu não conhecia vocês, né? Sendo bem sincera aqui, está sendo um prazer estar aqui junto com vocês. Eu queria começar a minha fala nesse finalzinho da fala de Milena, né, sobre a questão da genitália biológica feminina. E pegando o gancho também na Berenice Bento, né? Que Berenice Bento ela traz para a gente a questão do genitalismo cultural. Então é preciso que a gente desconstrua essa questão da genitália biológica feminina e masculina. Não existe. Né? Isso não existe. Não existe nada biologicamente feminino nem nada biologicamente masculino. O que existe é vagina, o que existe é pênis, né? O que existe é seios desenvolvidos e seios não desenvolvidos. O que existe são corpos que produzem testosterona em muita quantidade e corpos que não produzem tanto testosterona assim. Então, o fruto do preconceito, como foi trazido aqui, é essa questão da biologização, entendeu? Do gênero em esferas que não devem ter. Na verdade, não devem ter essa biologização em nenhuma esfera. Né? No jurídico não deve ter biologização, não deve ter o sexo como ponto principal para as discussões. Na educação não deve haver isso, na saúde não deve haver isso. Então, assim, é preciso que a gente desconstrua na gente
essa questão da genitalização cultural, do sexismo cultural, né? É preciso que a gente pense corporalidades a partir das suas identidades e não a partir das suas genitálias, porque senão a transfobia ela vai continuar como um instrumento operante na sociedade, né? Como um instrumento efetivo, como um instrumento de dominação, porque o fruto da dominação transfóbica, cisgênera, patriarcal e o que quer mais que seja, né? É essa genitalização, né? É essa crença surreal e absoluta, né? De que tudo se dá a partir da genitália. E não funciona dessa forma. Tudo se dá a partir da identidade, tudo se dá a partir da identificação, né? Tudo se dá a partir da performance e expressão. É isso que a gente deve colocar na mente, né? Então, assim, essa ideia do órgão sexual biológico feminino e masculino não existe, minha gente. Né? Então, é bom que esse ponto ele seja compreendido, né? O que existe são pênis e vaginas. Continuando, eu acho que outra violência que eu observo, e aí eu já coloco como provocação, né, de compreender o porquê ela é necessária, do porquê ela é tão utilizada e tão efetiva, essa questão de compreender a categoria trans dentro da sexualidade, né, na terminologia sexualidade, transexualidade. Quando a gente está há muito tempo formulando pensamentos que compreendem que isso não mais é uma sexualidade, e sim uma identidade de gênero. Né? Então, por que, da mesma forma que compreendemos a cis como cisgeneridade, não podemos compreender também que trans é transgeneridade e não transexualidade. Né? Então, aí já coloca a categoria trans como uma categoria de orientação e não como uma categoria de identificação. Né? Então, assim, eu sou pesquisadora, né? Eu sou estudante de Ciências Sociais na UFPE, eu pesquiso na área de autoritarismo e gênero, né? Minhas pesquisas, elas circundam, né? Basicamente, por essa questão da pauta trans e discussões que levam em conta essa perspectiva, até porque sou uma travesti, né? E aí vem essas questões na minha cabeça, né? Quando eu vou pensar o jurídico, quando eu vou pensar a área da saúde, e quando eu vou pensar por que isso ainda é tão efetivo na nossa sociedade, né? Porque isso se faz dessa forma. E quando eu vou pensar a questão das mortes, né? Também vem em mente as motivações disso. Quais são as estruturas que levam a isso acontecer? Quais são as estruturas que transformam as mentes, né, das pessoas, né, especificamente cisgêneras e brancas, né, em mentalidades extremamente transfóbicas, genocidas e exterminadoras. E aí a gente também entra em contato com a questão do atual governo que a gente vive, né? Quais são os encaminhamentos que esse governo pensa para agir contra o genocídio, né? Não só da população trans, mas da população negra, da população quilombola, da população indígena, né? Da população sem terra. Né? Não existe políticas públicas formuladas a partir disso. Então, assim, fica essa responsabilidade para quem está, né, linkado nessa questão de movimentos sociais, né, para quem pesquisa dentro das universidades. Mas aí, ao mesmo tempo que fica essa responsabilidade para a gente, essa responsabilidade se torna uma cruz mais que pesada, né, porque até hoje eu fico pensando formas de dialogar com quem não tem acesso à informação, né, formas de dialogar com quem já está totalmente infectado por um pensamento de mundo que não leva em conta todas as especificidades humanas, mas sim só aquela que é real perante, né, os olhos do Cristo que se acredita ser o Salvador da Terra, né, ou se não o Salvador da Pátria, a partir de dizeres que a gente vê muito aí nesse pessoal que se diz enquanto patriota e etc e tal. Então, assim, foram essas provocações que eu queria trazer, né, mas a minha dúvida principal, ela fica nessa questão do porquê, né, a categoria trans, né, a especificidade psicobiológica trans, ela ainda é vista dentro do jurídico como uma sexualidade e não como uma orientação de gênero, como identidade de gênero, né? Porque, assim, no início, a compreensão era travesti, né? Éramos travestis, né? Falando especificamente em corpos gesticulados que se compreendiam na categoria de mulher. Éramos compreendidas enquanto travestis. Vem a medicina europeia, né, com todos esses seus termos e com todas essas suas patologias que pegam a gente, patologizam a gente, abrem a gente, colocam a gente dentro de diversos procedimentos, né, da psiquiatria, da psicologia, até mesmo procedimentos cirúrgicos, né, para matar a gente, para exterminar e, ao mesmo tempo, dizer que estavam estudando a gente, né? Só que aí eu me pergunto, a que esse estudo contribuiu, né? E aí a outra dúvida é quais benefícios nós, pessoas trans, utilizamos desses estudos hoje em dia? Nenhum, minha gente.
né? A gente não utiliza nenhum, não há benefícios, né? Os encaminhamentos que a gente conseguiu no jurídico, eles são encaminhamentos que a todo momento são sucateados, né? Na saúde são sucateados cada vez mais, né? Enfim, né? Tá aí todos os postos médicos cheios de mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias e outras categorias transgêneros, né? Procurando atendimento médico para realizar hormonioterapia e não encontram vaga, não encontram medicamento. E o que é que acontece? As pessoas acabam fazendo por conta própria. E o que é que acontece também? Essas pessoas acabam morrendo, né? A gente tá aí também procurando emprego, a gente não encontra. O que acontece? A mulher trans e travesti vai para as ruas se arriscar o quê? A morte, aos grandes índices de morte, enquanto o homem trans que não consegue emprego está morrendo, se suicidando dentro do seu quarto. Então, assim, é pensar formulações que vá de encontro, né, a essa colonialidade de gênero, né, que vá de encontro, na verdade, é uma decolonialidade, né, e o quão complicados são esses caminhos. Então, assim, eu não sei se deu para compreender o que eu trouxe aqui, né, mas basicamente foram essas as provocações que eu tive desde o momento que eu entrei aqui na aula. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de trazer minhas considerações. Obrigada, Nêmesis. Antes, como nós tínhamos concordado, né, 3, vamos seguir essa lógica. Então, Bia fica para o próximo bloco. Só um minutinho, tá, Bia? Professora Soraya, doutora Soraya. Bom, vamos lá. Eu acho que vamos começar assim pelo final, até porque eu não tenho nenhuma consideração, nenhum reparo, e talvez, né, eu não tenha nenhuma contribuição a fazer essa explanação perfeita que a Nêmesis trouxe para a gente, a respeito de tantas questões e de tantas questões de suma importância. E uma delas que toca diretamente com a nossa responsabilidade no jurídico, que é essa compreensão da categoria trans, não dentro da sexualidade, mas como identidade de gênero. O que eu tenho para te dizer, Nêmesis, é também como uma cientista social que sou, porque também sou um misto do jurídico e de cientista política, é que no jurídico nós estamos anos-luz atrás dos demais estudos que vêm do campo, tanto da antropologia, da sociologia e até mesmo da ciência política. A gente bebe muito nessa fonte de saber para conseguir abrir o nosso campo para estas compreensões. E isso tem sido feito ao longo do tempo, com muitas dificuldades por vários e várias que estão trabalhando dentro deste campo, tanto da sexualidade quanto da identidade de gênero. Então, tem figuras muito expressivas, uma delas o Roger Halp Hills, o próprio Paul Liotte, e nesses eu cito, sabendo que estão muito mais centrados na questão da sexualidade, mas também sabendo que existem pesquisadoras como você e como tantas outras pessoas trans, que vão trazer também essas luzes que precisam chegar no campo do direito. O direito é o pior lugar para a discussão de direitos, por incrível que pareça. Parece contraditório, mas não é. Porque, na verdade, discutir direitos dentro do direito é, como a professora Rebeca colocava nas suas considerações logo após a minha fala, é tentar, ou melhor, é lutar para convencer que falar sobre direitos é fundamental dentro do direito. Portanto, a gente ainda tem muito chão para percorrer até que nós consigamos ter o direito como uma expressão dos direitos e direitos dos seus sujeitos titulares. Então, eu acho que esse é o nó que faz com que seja tão mal compreendida a categoria trans e, na realidade, quando talvez nem compreendida seja, nem tomada em consideração seja. Por um outro lado, também agora, tomando o que o Isaac diz, e também as considerações que a própria Nêmesis também fez, e também a Milena, quando pediu a palavra na segunda vez, a professora Berenice Bento fala a respeito desta violência, que é uma violência que nasce do que ela vai chamar de transbordamento da consciência coletiva em relação ao que é feminino. E o que é feminino atinge
de uma forma muito especial, as mulheres cis e as mulheres trans por conta do gênero, mas ela não deixa de atingir também as pessoas, muito especialmente, mais notoriamente, os gays, que performam de forma mais feminina e que acabam recebendo formas ainda mais brutais de violência. Então, isso é algo constatado já, e eu acho que os estudos da professora Berenice Bento vão nos ajudar muito a entender esse ódio, que é um ódio ao feminino construído historicamente. Nós estamos vivendo um momento muito, muito, muito peculiar e da história mundial, com a retomada do Talibã no Afeganistão. E dentre tudo o que se fala e deve se falar muito, eu especialmente também já me manifestei publicamente dizendo que cada burca é um campo de concentração e que a sociedade mundial não pode assistir isso, mas o sistema ali não é um sistema que persegue as mulheres biológicas tão só, mas quaisquer outras pessoas que sejam trans, se nessas 2 décadas de respiro foi possível que emergissem naquela sociedade que tentava se reconstruir, e também das pessoas que performam feminilidades, ou mesmo as que não performam feminilidades, mas que são identificadas como gays. Então, talvez a frase, a constatação de Simone de Beauvoir, que diz que todas as vezes que temos crises, os direitos das mulheres são os primeiros a ser atingidos, sirva para todas as mulheres, cis, trans, para todas as pessoas trans, para todas as pessoas que estão dentro de uma perspectiva de identidade de gênero e de sexualidade também, diversas daquela que o padrão patriarcal estipula. Então, acho que está aí muito escancarado para nós o ódio em relação ao feminino, de uma forma geral, mas o ódio que é decorrente da necessidade de manutenção de uma estrutura de poder que está no homem dessa sociedade patriarcal, com as diversas nuances que tem em diversos lugares do mundo. E aí, por fim, tratando a questão da prostituição e da prisão, embora eu não tenha entendido bem ali a prisão das mulheres trans, ou das mulheres trans especialmente por prostituição, porque a prostituição não é crime, o que é crime é a exploração da prostituição, então deve haver também algumas outras questões, mas que estão dentro do mundo da prostituição, entendi dessa forma. E, para mim, conceitualmente, uma das alternativas fundamentais é a de não fazer eco ao termo vulnerabilidade, mas sim ao termo vulneração. Porque quando nós tratamos de situações como essa, normalmente nós dizemos as pessoas trans na prostituição são vulneráveis, ou estão sujeitas ou são populações vulneráveis. E assim também falamos a respeito de mulheres, também falamos a respeito de pessoas negras, do povo negro, assim nós acabamos utilizando. Só que isso mascara a responsabilidade estatal. E eu cheguei a trabalhar um pouco isso também para conceber o processo penal feminista, dizendo que a noção de vulneração, ela é a noção que coloca o Estado como a fonte geradora de todas esses perigos sociais aos quais as pessoas, de uma forma geral, estão expostas. Então, nós não somos vulneráveis, nós somos vulneradas. Essas mulheres trans que você está verificando na prisão, que vem de um mundo, não que a prostituição, e eu sou totalmente favorável a todas
a regulamentação da prostituição de uma forma geral, completamente diversa do controle penal, totalmente fora, em todos os casos do controle penal, até porque é uma possibilidade que tem de se compreender dentro do exercício da autonomia de cada indivíduo, de cada pessoa, do que fazer com o seu corpo e de como, inclusive, obter o ganho pelo seu corpo, com o seu corpo. Mas, por outro lado, a diferença está entre ser autônomo e decidir ganhar com o seu próprio corpo, sustentar-se com o seu próprio corpo, ou ser obrigada a estar ali por uma circunstância de apartamento social, de ausência de políticas específicas que façam com que haja dignidade, que a dignidade seja respeitada. Então, nesse segundo caso, o que me parece interessante, talvez, de ser utilizado para pensar essa situação é a vulneração. A vulneração como um conceito que diz a responsabilidade é deste Estado. A responsabilidade não é do indivíduo. O Estado colocou aquela pessoa naquela situação. Isso, em termos penais, para mim, tem uma repercussão, que é a ampliação do que o professor Eugênio Zaffaroni chama de co-culpabilidade, ou mesmo de co-culpabilidade, como o Saulo de Carvalho também depois vai dizer, chamar de co-culpabilidade por vulnerabilidade. Não é uma co-culpabilidade por vulnerabilidade, é uma co-culpabilidade por vulneração, pela ação do Estado, e que são várias as ações do Estado. A fome é um determinante fundamental para que alguém se coloque em uma situação de risco social dentro deste lugar específico que falamos aqui, a prostituição. Mas, por um outro lado, o Estado também continua sendo responsável por vulnerações quando leva essas pessoas para dentro do sistema carcerário e as trata da forma como trata. Então, para mim, serviu muito como uma chave de compreensão o conceito de vulneração, para distanciar da perspectiva neoliberal do indivíduo como um ser vulnerável. A vulnerabilidade não está no indivíduo. A vulnerabilidade, ela é criada propositadamente pelo Estado. Então, eu faria, talvez, aqui uma proposição, né? A gente quase que se torna, né, professora Rebeca, uma reunião de orientação conjunta, uma banca de qualificação, mas eu acho que o conceito de vulneração te ajuda a pensar sobre isso. Sim. Essa conferência de abertura tem sido realmente muito preciosa. Apenas para esclarecer, o habeas corpus de Milena, que ela estuda, a paciente, ela solicita justamente a transferência para um presídio feminino e o crime cometido foi justamente a prostituição. É por isso que ela citou a questão da prostituição, entendeu? Então, é um absurdo. Tudo que nós trabalhamos ali nessa pesquisa, não apenas na dela, mas de Camila, de Luísa, enfim, são questões completamente absurdas. E tem um detalhe, quando a senhora falou o seguinte, a questão o direito é o pior lugar para se debater direito, falar sobre direito. Eu pensei exatamente naquelas aulas que nós, no curso de Direito, temos em Direito Penal 1, Direito Penal 2, bem jurídico tutelado, tudo isso é muito bonito. Mas aí a gente tem que parar para pensar no seguinte, bem jurídico tutelado de quem? Não é? E aí, e eu digo isso porque temos aqui vários estudantes, que pessoas que já no ato da inscrição já entraram em contato conosco dizendo que eram estudantes, e é importante que nós pensemos nisso, refletir sobre aquilo que nos é ensinado. Então, para dar continuidade, Bia, por gentileza. Pois não. Boa noite, vocês estão me ouvindo e me vendo? O áudio está baixo, Bia, um pouquinho baixinho. Está baixo, deixa eu ver se eu aumento um pouco aqui. Melhorou? Está melhor? Sim, melhorou. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui hoje
né? É extremamente... Muitas das coisas que eu queria falar, Nêmesis já falou, então eu vou pegar uma outra questão, né? Que é a questão dessa culpabilidade do Estado na produção desse processo de nos tornarmos, vou pegar a palavra da professora, né? De vulneração, não vulneráveis, né? Porque a gente consegue identificar, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha história para vocês entenderem como o Estado ele foi extremamente danoso por eu ser uma mulher trans. Eu entrei na universidade, desculpem, gente, são meus gatos. Eu entrei na universidade de forma muito tardia. Na verdade, eu entrei cedo, mas muito cedo eu fui expulsa da universidade. De que maneiras eu fui expulsa da universidade? Justamente com os discursos que eram travados ali dentro e também com a perspectiva de que eu, enquanto uma aluna que iria estudar letras, não teria capacidade de conseguir empregabilidade em lugar nenhum sendo uma travesti. Então, aquilo, o que eu tinha como espelho de futuro, era um espelho que eu teria um canudo na mão e provavelmente uma pista para rodar. No sentido de prostituição, porque era o que me restava naquele momento, né? E em outras perspectivas, eu tive dentro da própria universidade o convite para me tornar mula, né? Para fazer tráfico para a Espanha e, logicamente, começar um processo de transição, né? Dentro de um lugar, vamos dizer assim, que me possibilitava todo esse processo de transformação corpórea, de transformação, de harmonização e de tudo mais, mas em troca de uma criminalização da minha existência, né? E aí eu coloco a questão de que justamente não há justiça, né? Não há medicina, Nêmesis falou, né, sobre isso, sobre a questão de que nós procuramos primeiro justamente a nossa automedicação, porque não temos o acolhimento dentro do sistema de saúde pública, né? As pessoas trans e travestis, elas são completamente invisibilizadas para a sociedade. E aí eu vou colocar para a justiça, para a educação, para o sistema de saúde, né? É como se a professora Letícia Nascimento, que alguém tocou, que ela vai estar aqui conosco, a professora Letícia Nascimento, ela fala sobre isso, né? Quando ela pega Simone de Beauvoir e fala sobre o outro, né? Ela fala que a travesti e sobretudo as mulheres trans, elas são a outra da outra, né? Porque se a gente pensa na mulher como sendo, ou numa mulher cisgênero como o outro, né? Do homem, a mulher transexual ela é outra da outra, né? Porque nós criamos outras realidades, como a própria professora traz no seu discurso. E esse processo é um processo de distanciamento compulsório de todo e qualquer direito de existência. E ele é legitimado pelo Estado através justamente de todo um processo de construção, como o Nêmesis falou, de uma patologização da nossa existência, que começa justamente, por exemplo, lá na infância. Veja que um menino cisgênero, ele não vai ser levado, não vai ser chamado, os pais dessa criança não serão chamados na escola para poder dizer se o filho tem um problema. Ele não será psicologicamente consultado como uma pessoa doente. Mas, se for uma criança desviante, né, como uma criança viada, né, como a gente usa o termo, ela vai compulsoriamente ser entendida como alguém que carrega uma doença. E essa doença ela vai se manifestar dentro do sistema de saúde, lá na frente, também como um processo jurídico, como se nós pudéssemos ser curadas se fôssemos cirurgiadas. E aí vem a questão que Nêmesis trouxe também, né? Que a genitália define essas sexualidades, né? A genitália define. Então, para uma mulher transgênero ser uma mulher de fato, uma mulher de verdade, como se coloca, ela precisa passar pelo processo de cirurgia de redesignação sexual. E o que não é verdade, né? Por quê? Porque se entende a transexualidade nesse processo, como disse Nêmesis, como sexualidade, quando na verdade nós somos transidentidades, né? Nós temos identidades transitórias dentro desse processo de construção binária, né?
que nos coloca, pela medicina, pela justiça, né, nos coloca dentro de compartimentos binários, cisgêneros, né, quando, na verdade, nós não cabemos dentro dessas categorias. Enfim, então, o que eu gostaria de pontuar, trazer essa discussão, é justamente pensando nisso, de que forma, né, essa justiça, esse sistema, que aí vamos colocar o nome de sistema no sentido de todos esses conjuntos, justiça, saúde, escola, né, eles são atravessadores de um processo de construção, de marginalização dos nossos corpos, das nossas identidades, e do nosso direito enquanto construção de cidadania, né? Nós perdemos o nosso processo de sermos cidadãos. Até a fé é tirada da gente, né? Parece que uma travesti ela não pode nem chamar por Deus. Enfim, é essa questão. Obrigada, professora. Obrigada, Bia. Prazer tê-la aqui. Eu sempre digo isso às pessoas, e é engraçado porque elas acham engraçado, porque eu digo o seguinte: voltem sempre, principalmente agora no virtual, que nós temos a possibilidade, né, de simplesmente entrar no link, voltem sempre. Devido ao adiantado da hora, vamos finalizar com a fala de Nêmesis. Oi, eu acho que uma pessoa chamada Kinupa quer falar, ou eu estou enganada? Não. Tá. Não, só você que está na lista aqui, né? Tá, tudo certo. Então, pessoal, queria dizer que eu estou muito impressionada, porque eu não sabia que a professora Letícia Carolina vai estar aqui com a gente. É isso que eu entendi. A professora Letícia vai estar aqui com a gente. Oi. Não, desculpa, eu estava desativando o som. Eu acho que o colega deixou ligado. Sim, ela estará aqui conosco no dia 21. Então, no caso, o encontro vai ser hoje, amanhã e no sábado, é isso? Exatamente. Só que amanhã e no sábado será às 9. Exatamente. Tá, não entendi errado não, muito obrigada. Mas, então, queria pedir desculpa à Bia, né, por eu ter falado várias coisas que ele ia falar, mas faz parte desses encontros, né? E o que eu ia trazer, só para complementar esse debate, né, principalmente sobre a genitalização, é que hoje um programa da Record chamado Fala Que Eu Discuto, ele divulgou uma matéria, né, que dizia que mudança de gênero é permitida para as crianças a partir de 4 anos em escolas da Escócia. E aí esse programa, ele é patrocinado pela Igreja Universal, né? E nesse programa especificamente, né, nesse episódio do programa, o pessoal estava dizendo que essa questão mexia diretamente com a pureza das crianças. E mexendo diretamente com a pureza das crianças, tornava essas impuras, né? E vulneráveis à violência de gênero, à exploração sexual, ao estupro. Então, assim, trago essa questão só para complementar o debate, né, e a compreensão do que é a genitália na sociedade, né, e do que é que representa esse ato, né, o poder que dão a genitália, essa questão de mudança de gênero. Ou seja, não sou eu uma mulher se eu não tiver uma vagina, não sou eu um homem se eu não tiver um pênis, né? Então são essas as perguntas que ficam. E o quão instrumentos, né, religiosos, voltados à questão da família patriarcal, eles utilizam desses debates, principalmente focados na pauta das pessoas trans e travestis, para tornar isso algo criminoso, né? Para tornar isso algo antilegislativo, antijudiciário, né? E principalmente algo exterminador da pureza de alguém, né? Quando, na verdade, quem tira a pureza do ser social são essas mesmas pessoas que estão com esses discursos, a partir dos seus vários e vários discursos, que tornam essas corporalidades demonizadas, digamos assim, né? Levando em conta essa perspectiva religiosa, patriarcal da família, né? Então, assim, só foi esse ponto bem rapidinho que eu lembrei agora, né, que eu vi hoje de manhã, que eu queria trazer para complementar a discussão. Muito obrigada mais uma vez. Bom, doutora Soraya? Bom, eu quero agradecer muito, especialmente a Bia Nêmesis, por terem trazido aqui tantos ensinamentos, aprendemos com vocês. Quero ter a oportunidade de voltar a esses diálogos
Quero agradecer aqui, muito especialmente com o grupo de pesquisa, com o Grupo Mulheres do Brasil, dizer a vocês que eu tenho uma admiração muito grande e uma relação muito estreita com o Grupo Mulheres do Brasil, de uma forma em nível nacional também. Temos uma parceria, tenho a honra de representar o grupo, muito especialmente no Amicus Curiae, que logo na sequência, vocês até vão saber, teve um resultado não satisfatório para as mulheres, que é o caso da Mariana Ferrer. Então, vou publicar daqui a pouco mais lá nas minhas redes sociais. Mas é dizer assim, ó, o quanto é satisfatório esse debate proposto. E que eu não sou a dona da casa, mas quero dizer que Bia, Nêmesis, venham, porque, na verdade, esse lugar é de vocês. E esse debate não é um debate do jurídico, como eu disse antes. O que nós precisamos é tratar de ocupar o jurídico com o que não é jurídico para poder construir o jurídico. Então, a gente precisa disso. A maioria de nós que tem uma perspectiva crítica, uma perspectiva de uma outra perspectiva epistemológica do direito, foram pessoas que saíram do direito para buscar ar para respirar. E é em todos os lugares, dos campos de conhecimento das ciências sociais. Eu aprendo demais sempre com uma querida parceira, Vilma Piedade, que é da área das letras, né, que é alguém também do mesmo campo de saber que Bia. Então, é isso, é dessa forma que a gente vai conseguir arejar esse lugar que precisa ser ocupado. A crítica que nós fazemos ao direito, ela é uma crítica sem sair do campo de disputa. Pelo contrário, ela é a crítica no campo de disputa. Porque ele é um instrumento de poder fundamental para o controle de todas. Então, é com isso que eu quero encerrar, com primeiro, a gratidão a todos e todas que aqui estão e que não são da área jurídica, que nos alimentam e nos fazem pensar e nos instigam em mais angústias, em mais inconformidades, e dizer para todos e todas e todos que são da área do direito que a nossa responsabilidade é muito grande por transformar esse direito, por fazer com que o jurídico seja, algum dia, realmente, o espaço dos direitos e não só do direito. Muito obrigada. Obrigada, professora Rebeca. Eu que agradeço. Estou muito feliz. Eu estou realmente feliz, porque eu acho que uma questão deve ser colocada, deve ser pontuada. Eu estou a todo momento aqui olhando a questão do WhatsApp, enfim, e algumas pessoas têm dito assim, parabéns, Rebeca. Eu acho que a gente tem que parar para prestar atenção de que eu não devo ser parabenizada. É minha função social, é um ato de cidadania promover encontros como esse. Eu sou docente e nós devemos pensar, discutir, refletir, como muito bem dito pela doutora Soraya, de maneira crítica, de maneira esclarecedora e, sobretudo, interdisciplinar. Aqui nós temos pessoas da letras, ciências sociais, direito, e eu concordo plenamente quando ela diz o seguinte, que o direito ele precisa ser sacudido. Precisamos tirar o pó do direito. E como é que nós faremos isso? Exatamente com esse tipo de encontro, com esse tipo de discussão, com esse tipo de troca. Nós devemos sempre pensar dessa forma. Então, eu encaro isso como um dever social, um dever da minha profissão, professora. Entende? E esses encontros, eles são extremamente profícuos, porque a partir desses momentos é que nós conversamos com outras pessoas, temos outros entendimentos, olhamos a fala do outro pelo olhar do outro e, sobretudo, a partir daí, passamos a, por exemplo, a reivindicar políticas públicas, fazer questionamentos no trabalho, colocar isso através de pesquisas científicas e, volto a dizer, é um lugar de todos e todes. Não é verdade? Temos que pensar exatamente nisso. Então, pensar o direito é, sobretudo, pensar em práticas que vão fazer com que o direito dê um giro de 360. É isso, eu acredito muito na manifestação social. Eu acredito muito nas minorias
se colocando, se posicionando e tendo direito à voz. Então, eu acredito que esse momento aqui foi um momento, pelo menos para mim, muito emocionante. Eu acredito que algumas pessoas compartilham dessa emoção, porque tivemos um momento de troca interdisciplinar, um momento onde as pessoas puderam se colocar e ouvir. Então, eu fico muito feliz. Doutora Soraya, é um privilégio tê-la aqui conosco. Eu fico realmente agradecida. Digo não apenas a todas aquelas pessoas que estão aqui na plateia, mas também a senhora, volte sempre. A casa é sua. Sinta que a Universidade de Pernambuco ela tem realmente braços abertos para recebê-la em outros momentos. Então, fique completamente em casa, assim como todos. Eu acho que esse é o momento que nós devemos realmente pensar universidade, direito, de uma maneira transdisciplinar, de uma maneira inclusiva, de uma maneira onde a gente consiga, de fato, tirar esse pó que tem no direito, que às vezes é sufocante, não é isso? Então, já estou colocando aqui o link de presença no nosso chat. Amanhã teremos um encontro, outra mesa redonda também, com pessoas de muito gabarito, Luciana Terra, teremos aqui outras discussões, e no sábado, uma mesa exclusivamente composta por mulheres trans. E é aquilo que eu sempre digo. O objetivo não é tirar o lugar de fala, muito pelo contrário, é nos incluir na discussão. Somos responsáveis por essa discussão também. Então, essas pessoas estarão aqui conosco, com toda a sua expertise, para falar sobre isso. Letícia vem, é fato. Letícia é uma querida, extremamente acessível, Emily também. Então, elas serão muito bem-vindas, e esse é o local que nós devemos acolhê-las. Na verdade, acolhê-las, recebê-las e dizer sempre, volte sempre. E aí, dessa forma, eu fico feliz em conhecer você, Bia. Eu gostaria depois de trocar figurinhas, porque esses encontros são sempre rotineiros no nosso grupo de pesquisa, então vamos conversar depois, se você quiser, claro. Dessa forma, eu encerro aqui o nosso momento, a nossa conferência de abertura. Agradeço novamente, doutora Soraya, e desejo a todos uma excelente noite e até amanhã de manhã, 9 horas, não esqueçam. Tchau, gente.